Como você começou com essa parte de ocultismo, estudo de ocultismo, magia? Cara, comecei faz um tempo. Faz um tempo. Eu falo que eu sou um case de sucesso. Eu comecei nas coisas mais absurdas e erradas e fui refinando meu êxtase para lugares mais interessantes. Eu comecei com. Eu sou das gerações dos Jovens Bruxas, né? Começa por aí. Jovem Bruxas é um marco na galera esotérica dos anos 90. E, enfim, aí comecei a estudar, coisa ali, coisa colar. Comecei a estudar um pouco mais de hermetismo e uma coisa meio bruxístico, mas sem um nome específico. Depois eu tive um super amigo que mostrou o trabalho do pessoal Sufi do Oriente Médio. Aí ali desencantou em um momento específico. Aí eu entrei mais de cabeça na parte hermética, fiz parte de algumas ordens. E aí eu tava um momento debatendo alguns textos e tal, eu caí no texto do Crowley e aí me apaixonei pelo que estava escrevendo. Eu tinha lido a primeira vez o Telemaco quando tinha 19 anos, 18 anos. E eu não gostei, achei esquisito. Foi sobrenatural, assim, né? Que tava num dia madruga, caindo no texto assim do nada. Mas demorou um tempo até eu cair num outro texto do Crowley de poemas. Falei, cara, esse cara não sabe o que tá falando. É disso que você. E aí eu comecei a repaginar a minha atuação no rolê mágico a partir disso. E aí caí no Calem, que é o onde estão os amiguinhos. E agora estão aí, né, no mundo, pondo a cara a tapa. Coisa que eu odeio fazer. Porém, né, o mundo nos traz oportunidades e ordalhas a qual a gente tem que conquistar, não é mesmo? E pra quem não sabe, eu comecei o canal aqui por causa de uma conversa que eu tive com o Breno num encontro em algum lugar, em alguma hora. A Bom, gente foi, teve uma conversa foi o dia que eu conheci ele. Ele falou: "Ó, o espaço tá lá para ser ocupado". Ele falou que tinha conversado isso com uma pessoa. Ah, eu conversei isso com tal pessoa, o espaço tá lá para ser ocupado, eu acho que é isso. Aí eu pensei e falei: "É isso mesmo, vamos lá e vamos ocupar o fazer. espaço", e eu comecei a fazer as coisas do É canal. mais fácil fazer, é bom que exista. Porque senão fica só aquele papo de guru e papo de gente que ousa, sabe? A gente pode ser mediano, a gente tem que ocupar o espaço, a gente tem que dar o nosso ponto de vista, trocar. Senão fica sempre os magos nas suas torres de marfim, sabe? E essa comunicação interrompida, ela não gera uma comunidade saudável, porque assim, a gente tá fazendo algo que tá no online dando a cara a tapa, cara. Tem recônditos do Telegram e Instagram que eu não quero nem dar oi, sabe? Porque uma parte do coração no lugar certo, a gente acaba sendo sincero, então a gente pode. Enfim, a gente tá fazendo diferente, sabe? Tipo, ame ou odeie, a gente tá fazendo o nosso, sabe? E o que é muito comum, que assim, se a pessoa apareceu, tá querendo colher acólitos, não, a gente tem que provocar o espaço comunitário. É eu ir aí, você vir aqui, a gente ir lá, sabe? Porque a gente unido é muito mais forte que cada um no seu cantinho. E você falou: "Ah, e daí eu comecei com a galera do Calem". E aí, e sua ligação com o Calem, como é que é? Como foi essa ligação? Foi algo muito doido. Eu tava na grupo do Facebook Telema Brasil, pra tentar saber quem que era os tele. Ê! Isso em que ano? Nossa, faz tempo. Como diria o Titanic, foi 80 anos atrás. Eu nem lembro, só puxar aqui. E aí eu tava tendo um papo, um daqueles momentos que aquela comunidade fazia sentido em termos de debates calorados. E aí o Peu foi uma pessoa muito responsiva e coerente. Aí ele falou, mano, bora se trombar em São Paulo quando você vier.
E aí ali começou o projeto de remontar aqui. Já havia antes. O primeiro momento que eu conheci esse nome foi no primeiro simpósio de hermetismo. Tinha um cara chamado. Era. Esse nome dele profano. Ah, qual é o nome dele da época? Fraterael, se eu não me engano. E tinha mostrado uma boa presença, sabe? Assim, alguém que é bacana. Mas você ficou no arquivo das coisas, aí lá na frente foi um nome que fez sentido. E foi a casa do destino, sabe assim? Tipo, foi alguém que ouviu, sabe assim, aconteceu. Aí conheci todo mundo do Papa, a gente começou a fazer nosso gig aqui em São Paulo, que é toda uma história pra fazer virar o que virou. E tamo aí na luta. Hoje em dia o Kallen ele dá aula, né? Como é que funciona essa parada de aula? Antes eram vários antes era vários meses direto, agora são 9 módulos, e eles dão esses módulos separados, né? Seis módulos. Seis módulos. 6 módulos? Parentiferé. É novidade. Sim, a história era 9 meses, né? Lá, back in the days, a gente percebeu que a gente é ótimo, né? Ele não estava nesse fluxo. A Veras, ele sabia que existia, mas não estava participante. E, e era público aqui em São Paulo, então colava gente de tudo que é canto. Então sobrava-se poucos. E foi se entendendo ao longo do tempo que talvez 9 meses ininterruptos não fosse tão legal. A gente focar nos módulos que precisam e dar um intensivão para isso, o resultado final era melhor. E a gente começou a melhorar isso, né? Tipo, a gente aluga lugar para poder dar o melhor curso. Aí tem debates de cabeças de como que o Rio faz, como que São Paulo faz. E é um espaço democrático muito legal. Tipo, é onde eu quero estar fazendo as coisas que eu quero fazer, sabe? Então, tipo, tem voto, a gente faz assembleia pública, sabe? Tem transparência no ar, sabe? Porque é isso, né? O Crowley colocou três sistemas, né? Um sistema gnóstico, um sistema paramaçônico e um sistema Rosa Cruz. Você fala, pô, vamos mudar, vamos arrancar essa porra. Tá, o que a gente põe no lugar? Não tem esse debate, né? Então a gente tá aí tentando há 20 anos pôr algo no lugar, com sucessos, com acertos, e não só aulas, né? A aula foi o que ficou, né, do primeiro levante, e a gente começou a perceber que fazer evento social pra gente do Noveon é legal também, sabe? Tipo, um povo diferenciado, com as suas coisas diferentes, e criar esse ambiente para pessoas poderem uivar para a lua com tranquilidade, né? Acender uns incensos também é função, né, de coabitar o espaço, porque tem o espaço virtual que a gente está fazendo aqui, mas é o espaço físico, né, espaço geográfico de fazer acontecer. O grande, para mim, o grande momento disso aqui em São Paulo foi quando a gente fez uma balada de Halloween, o Hollow Telema, e tipo assim, eu achei que eu, galera do Calei, mais 3 pessoas, mas veio uma galera de fora, assim, tipo, não entrava na balada, não tinha mais gente fora do que dentro, assim, a gente super não dimensionou o tamanho que ia chegar. Eu falei, cara, tem um espaço que as pessoas querem coabitar, querem conviver, querem bater papo. E assim, não tem nem a ver com Calem, sabe, em si. Elas querem conviver. E um espaço que garanta uma mínima de segurança que elas possam conviver. Aí isso começou a bater um outro oxigênio de bora criar esses espaços, né? E você falou de espaço físico e espaço virtual. O Kallen tem o espaço físico e tem o espaço virtual com o foco de pestilência, né? Você tá desde o começo no foco de pestilência, né? Qual que foi a ideia de vocês para fazer o foco de pestilência? Qual que é a ideia que vocês têm, que vocês continuam ele sempre? E por que que ele é tão bom desse jeito? Ó, eu entrei pós os primeiros momentos, já via com o pessoal que é no núcleo do Rio, na célula do Rio, esse movimento. Né? Eu ajudei em alguns momentos ali, porque eu trabalho com produção, então que tipo de microfone e tal. Eu tinha uma pessoa fantástica lá também, que manjava muito de técnica, que era na casa da pessoa.
E aí, vida acontece, né? E surgiu muito de uma necessidade de. A gente sabe fazer magia ao vivo, a gente sabe explicar ao vivo. Você já foi na aula, você sabe como é diferente estar ler ao vivo do que explicar as coisas. Mas tem uma demanda que ultrapassa a geografia local, né? E, tipo assim, não sou filho de milionários, não consigo andar nos todos os estados explicando as coisas. E eu gosto de fazer cinema, no fundo, né? Então não dá pra estar lá em todos os lugares. Dito isso, a gente falou, pô, um podcast pode não ser o que dá pra fazer com uma aula ou na convivência física, mas dá pra pelo menos fazer uns ventinhos de como a coisa acontece, como que a gente convive, né? Porque é mais de briado que de Yetzirah, sabe? Acho que uma parte do texto é o que está falando, mas a troca do não dito e ser aberto e livre e debater com o outro, ele discorda, então eu concordo, mas acho que isso tem uma carga positiva no podcast. E já aconteceu de tudo, né? Já teve. Agora estamos online, cada um no seu canto, arrumamos pauta, corremos atrás disso. O Flávio veio com uma grande sacada de chamar pessoas específicas de cada rolê para trazer uma oxigenação, né? E isso foi muito bom, muito importante. E, enfim, tá aí o podcast, né? A gente tá aí conseguindo tocar o barco. A parada do Kalem, eu já fui em aulas e nos módulos que eu fui eu adorei. Irei nos próximos. Estamos em tempo de pausa aqui nos módulos de São Paulo. Mas explica para a galera que não sabe aí como são os módulos, o que são os módulos, do que ensina os módulos. A gente tem uma escola de magia, né? Para explicar magia cerimonial, uns alunos da forma que a gente acredita, que é uma maneira legal de explicar. Normalmente, numa ordem mágica, você tem uma forma, né, junto com iniciações, com estudos, né, a gente é algo um pouco mais profano, e né, uma didática nossa. A gente tem um curso, que é o curso de magia, que ela foca em 5 módulos mais um. Seria o primeiro foco, assim, né, na ordem estrutural nossa. Tem um módulo zero, que a gente faz sempre em um lugar público para. Enfim, você não precisa conhecer, precisa pagar para conhecer nós. A gente vai numa praça, explica o mínimo que a gente acredita nas coisas, cola aí, vai ser legal, o bar é bacana depois. E aí a gente tem um módulo de magia elemental, de magia planetária, de viagem astral, de oráculo focado em geomancia, porque é uma forma que a gente acredita que dá para explicar oráculo de uma maneira tranquila. E depois um de cabala. Tendo esses módulos todos, quando a pessoa faz todos os módulos, a gente oferta o último módulo, que é o módulo de magia cerimonial, que pega o que a pessoa estudou, trabalhou nos outros módulos, e a gente foca nessa forma de fazer magia, que não é a única, porém é uma que a gente gosta bastante. Depois, a gente falou muito de magia, de você entrar na magia. Você se considera um telemita? Sim, sim, eu tenho. Eu tô num momento de muitas ressalvas com o nome por muitas pessoas que usam o termo para ser um acólito de Crowley, sabe? Eu acho que eu vejo muito mais como. Sabe, tem os românticos, os românticos, os ultra românticos, os românticos de final de movimento. Então, a figura do Crowley ela é importante para você dar um zero. E ele sabia disso, ele estava dando um kick inicial para outras coisas acontecerem. Então, acho que o termo melhor seria telemita pós-Crowleyniano. Né? É legal o que ele fez, muito bacana, muito importante, mas o mundo vive, coisas acontecem, a gente precisa estar adaptado ao momento contemporâneo. E se a gente para e volta para 1930, tem coisas que não vão funcionar e tem demandas modernas que já foram ultrapassadas. Então, ficar engessado com uma fórmula de 1930, ela não compete com o mundo real. E tem, quem não me conhece, eu gasto muito tempo com necrofofoca e sabendo as histórias das coisas. A impressão que algumas decidências iniciais, elas ocorrem por debates e brigas e diferenças de raciocínio, mas não é difícil de voltar um pouco, sabe?
Eu acho irado a magia do caos, sabe? Embora eu não use isso no meu dia a dia, mas, cara, sigilo servidor é tipo. É que sabe quando você vai pegar um teclado, você põe tipo o ritmo axé 1, axé 2, sabe assim? Tipo, já tá ali no meio, sabe? Então você. É o preset, velho. Hum? É o preset. Preset, assim, tipo, é bom, funciona, porque não assimila, tem outras coisas também que são boas. O que a galera tá criando, as pessoas que estão aparecendo, então tem uma. Então, assim, sim, Telemita sim, ok, gostamos de Telema, porém, de qual enquadramento que queremos de Telema, sabe? É o que, assim, vamos fazer exatamente como o profeta disse em 1930, ou a gente vai viver agora, faça o que tu queres, com as demandas que a gente tem hoje em dia, até todo indivíduo ser livre, sabe? Fora que a gente teve um ex-presidente que fagocitou a palavra liberdade, é um inferno de usar hoje em dia. Sabe, assim, não tá no texto um Bolsonaro, sabe? Como é que a gente resgata a palavra liberdade para quem de fato precisa ser livre? Não, sabe? Tipo, o mundo acontece. E o que, meu, você falou que é um telemita, mas o que, que a pessoa tem que fazer para ela ser um telemita? É só ela seguir o Liberosa, é ela acreditar no Liberosa, é o que exatamente? Pra mim é fazer o que você quer. Ponto. E não é fácil. Porque o mundo às vezes não. Depende do joguinho, depende da skin que você pega com o seu personagem, esse fazer o que você quer fica muito mais fácil de entender o que eu tô falando. Sabe? Às vezes o mundo joga contra, às vezes você pegou o nível hard, sabe? O mundo não quer que você. Poxa, o mundo não tá querendo uma juíza negra, sabe? Às vezes e não só no grande aspecto político e tudo mais, que é ficar fácil de falar, mas a gente entra em entranhas difíceis, mas é ser feliz com o que tu faz, com suas escolhas, sabe? Às vezes ir quando dá ruim, falar, "Ah, foi mal, tava doidão, vou tentar melhorar na próxima." Mas você olhar no seu dia a dia, no aqui e agora, no grande gerúndio que é a vida, e falar, mano, beleza, eu tô fazendo o melhor que eu posso, com as coisas que eu tenho, e tô feliz com o que eu tô pondo no mundo. Às vezes, assim, às vezes eu tenho medo de falar isso porque eu caio muito rápido no pensamento capitalista de produção. Tipo, você tem que ser aquilo que você produz. Às vezes não, às vezes, pô, se você é um melhor, sei lá, você tem um dom para um negócio que você gosta muito, só que o capital não te dá dinheiro para isso. Beleza, você vai ter outro trampo, mas você vai ter o resto da vida, você vai ser lembrado pelo que você fez fora, não pelo seu trabalho X, saca? A gente é cada vida é um suspiro de uma baleia azul, sabe? É um e volta a baleia azul pro mundo, sabe? Então o que você fez na sua respiração de baleia azul? Tipo, foda-se outro mundo, cara. O que você tá fazendo agora, cara, sabe? Tá feliz, tá conseguindo estar próximo disso, sabe? Você dorme de tranquilo, falando, cara, foi um dia foi difícil, foi foda, mas, pô, tentei fazer melhor. Consegui jogar com as pessoas que eu consigo, sabe? Dei minha opinião aqui, ela foi importante, sabe? Eu acho que é disso que se trata, sabe? Meu, se você tá lá no churrasco da família, você tem aquele primo teu novinho lá de 15 anos. Teu primo de 15 anos te pergunta o que é Telemann. O que, que você ia falar pra ele? Pra fazer um paralelo, você falou que é muito interessante. No mundo sufi, o pai ensina a religião, o tio ensina esoterismo. É a fórmula da coisa. Então, Mas eu acho que não é no mundo sufi só, no nosso mundo também, porque sim, você sempre vê, ah, quem que é, não sei o que, esotérico da tua família? Ah, é minha tia, é meu primo. mas tem essa coisa que eu acho que faz muito sentido. O pai e mãe tem que explicar o malcute do mundo, a saturação do mundo. O mundo é assim, tá assim. Faça isso. Você tem que pegar busão, bro. Se você não sabe pegar busão, você tá O fudido. dia a dia, é o life, é o dia a dia Dia a ali dia, mesmo, mano. pai e Você tem que mãe. sobreviver, você sabe onde que, sabe, se comprar. E aí o tio é o cara que dá os toques. Você já pensou que você pode fazer tal coisa? Dar uma volta, sabe? Se eu fosse falar com um sobrinho. Eu tenho dois sobrinhos. Então vão bater um ano agora. Bateram um ano agora. Se eles perguntarem o que é Telema, pra mim, sim, tem outro ponto que é interessante, que é importante. Pra mim, Telema não tá necessariamente arraigada com magia cerimonial.
Imagina no grande espectro. Mas não precisa, tipo, eu não vou falar de sigilo ou de divindades. Eu falo, você tem um negócio que pega no seu coração? Você quer fazer? Quer. Mas você fala em voz alta, você acha que você tá um pouco de medo? Vamos trabalhar isso? Quer vir junto? Sabe? É aprender a linkar aquela demanda aqui dentro com o que se quer e cruzar esse caminho, sabe? Então, se eu falar for falar com meu sobrinho que é Telema, o que você tá afim de fazer hoje? E o resto vai ser um final de semana de telemita. Vou envolver sorvetes. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Alguma coisa com sorvete vai Com ter, né? certeza, certeza. Criança gosta de sorvete. Mas às vezes não, às vezes a pessoa O quer um cra... abraço, sabe? Eu fui muito surpreendido com essa. Mas você acha que o cara, um moleque novo ia entender na hora que você falasse, ó, Telema é isso aqui? Você acha que desse jeito ele ia entender? Eu acho que eu não ia entender, eu ia meio que, mas ia me dar uma Eu curiosidade, tenho, né? eu tenho, eu Aquele tenho meu um tio amigo, maluco. é o tio maluco que tem uma estátua esquisita com umas coisinhas em egípcio e fala assim, tipo, não pode entrar. Mas para além disso, a missão que quando a pessoa tem o primeiro primeiro relapso, né? Tipo, pá, que mano, elas agem que nem criança. Você viu que criança quando tá sozinha, quando os pais vão sair? É quer comer tudo que pode, correr pra lá e pra cá e ficar pelado, sabe? O básico de criança, assim, eu tô sozinho, cara, agora eu tô comigo mesmo, sabe? Acho que não importa a idade que você fala de Telema, vai andar exatamente igual uma criança de 8 anos de idade sem estar com supervisão do pai, sabe? Aí fica mais velho, começa a entender que tem mais coisas na vida. Não é só entupir de brigadeiro e ficar pelado, sabe? Meu, a gente falou de Telema e você traduziu as obras do Wahad, mas por que o Wahad? Virou domínio público. Antes que ninguém visse, já tava traduzindo. Aí, ó, tá avisado, hein? Avisado. Mas foi por isso Frida mesmo? Harris Mas me não te... segura em 2020. Mas você descobriu que ele estava em domínio público e resolveu traduzir ou não? Traduziu e depois Não, descobriu isso? eu tava estudando o KBL para dar uns relances de como ia fazer um módulo do Kalem. E aí comecei a fichar pra cacete. Ele é bem coerente na forma que ele escreve, tem boas metáforas. E aí comecei a escrever pra cacete, né? Comecei a escrever fichamento. E aí, uma hora eu caí a ficha. Falei assim, pô, tô fazendo. O número de fichamento versus o que eu tô. Tava na pandemia, né? E tinha uma pessoa que tava junto, que a gente morava junto. E foi super, tipo, o que você tá fazendo? Né? Então, foi super bacana em dar apoio. E aí, uma hora eu falei assim, pô, o livro tem, tipo, 100 páginas. Eu tô indo pra minha sexta cartela de fichamento. Bora fazer essa porra. Aí eu comecei a fazer, tava ficando bacana, acho que ia virar um Piratex nervoser. A pandemia não tava terminando. Aí eu fui ver a data, eu falei, mano, vou fazer essa merda até o final. E sim, eu fui me surpreendendo com a rádio ao longo dos textos. Eu conhecia ele muito pelo saindo do velho para o novo éon, né? E era um livro que, esse é um texto que estava no guia da transformação telêmica, né? É um texto que todo mundo, acho que é o primeiro cartão de entrada do rádio. E aí lendo outros textos deles, os textos não tão conhecidos, eu falei, cara, tem umas coisas boas aqui, sabe? Tipo, uma anatomia do corpo de Deus, eu ficava mandando print pra uma galera. Vamos dizer, e aí? E aí? Então, eu particularmente nesse projeto, a gente acabou os livrão, né? Eu comecei a caçar textos de jornal e de revistas da época. Os textinhos de revista dele são, são textos fáceis de ler, sabe? Ele tem um texto sobre o pão e sal. Cara, é muito gostoso de ler. Dá uns, sabe? O texto dele sobre iniciação é interessante, sobre Isis, Osíris e Horus, sabe? Essas pequenas pérolas, né?
que ele coloca nas revistas da época são puta de uns textos. Porque tá falando com. Sim, sim. O... E nem quer ir tão longe, né? O Crowley define coisas. Tipo, se você pegar a trinca, né, dos livros do Crowley, você tem o livro da Lei, o Vision of the Voice e o Liberaba, né? A trinca da porradaria louca. São livros densos. Um é muito poético, outro te exige cenários mentais o tempo inteiro, que é o Vision of the Voice, que é lindo, maravilhoso. Mas, cara, você tem que. Tem um jacaré aqui, tem uma mina andando de golfinho ali, você tem que crescer aquela imagem mental para entender o que está acontecendo. O Liberaba é tipo receita de bolo, receita atrás de receita de bolo. Se alguém entendeu o primeiro capítulo, o primeiro livro do Liberaba, tá mentindo, que é a coisa mais críptica impossível. E, tipo, sabe, demanda. O Arrad é um bom início de caminho para isso. Eu acho que hoje em dia o Duquette faz isso tão bem quanto o, né, sabe, tipo, kudos Duquette. A gente chegou Só a que tem falar um isso, ponto né, no, histórico. antes da sua aula, que eu falei, meu Deus, o QBL é o filho do Chicken Cabala, e você falou, é. Tá junto, sabe? É que eu chamo de tradicinha. Não é uma tradição, tipo, a Arrad passou pro Duquette, mas o Duquette leu, sabe? E ele é o cara que a gente tem, sabe? Eu vi que a gente vai sair, uma hora a gente morre, vai ter o Zucchetti, e vai fazer o próximo, sabe? Porque leu os dois. Nesse primeiro volume que tem pra sair, que é o Omni Uno, o que vem dentro dele é o quê? Quais tipos de texto fala? Qual tipo de linguagem que o Arrad usa nesses primeiros textos que vocês vão soltar? O primeiro texto dele, ele começa com Cabala, que é um livro introdutório ótimo de Cabala para quem não conhece. Ele é bem catedrático, e aí tem a parte histórica que é legal para quem é tremita, que é o apêndice, que é um puro suco de pira. Depois tem o Cálice do Êxtase, que é ele lendo sobre a peça do Wagner, o Percival, né, que é a história do Cavaleiro do Rei Arthur, e na busca do Cálice Sagrado, que é show de ler. Aconselho a ver a peça, é chato, tem 4 horas, mas é legal de ver a paralela. Notoriamente, ele não tinha acesso ou não sabia falar alemão, então ele usa um texto em inglês, e faz parte. E aí tem uma série de textinhos e coisas pequenas. Eu fiz questão, né? A gente fez questão de colocar as perguntas do Arrad na primeira, porque não são as mesmas perguntas do Crowley. Bora ter internet 2 segundos. Você escreve Arrad, pergunta, questions, tá ali. Mas é legal que é uma forma diferente de ver a mesma coisa. E no segundo são os textos mais telêmicos, né? Tem a ver com o renascimento da magia, né? Desculpa, o pensamento egípcio. Depois a grande dá uma guinada com esse mesmo nome, com esse mesmo tema. E tá puxando tudo que é coisa mais telêmica para esse segundo. Tem uma outra coisa que vai ser o Surprise Round do volume 2. E. Primeiro, assim, ele é o esotérico default. Quer falar sobre esoterismo? Daqui os textos. Segundo, assim, se gosta de pira telêmica, aqui tá a gema da pira telêmica dele. E o terceiro é basicamente a Anatomia do Corpo de Deus, o Mestre do Templo e que a gente não conseguiu enfiar nos outros dois. E quem. Outro ponto importante do Arrad. O Arrad ele é uma peça que não estava no tabuleiro brasileiro. E há uma demanda que, assim, ou você sabe falar inglês e você manja de Telemann, ou, sabe, existe uma problemática aqui que você te é exigido uma língua a qual você não fala e nem o sistema público, enfim, nosso te dá como bom leitor de inglês. Então, esse texto existindo em português, para estudioso ou para quem está afim, quer entender a coisa, ele preenche um espaço que ele precisa ser preenchido, sabe? Não precisa nem ser tipo bater de só na sala distante, mas tem que estar na comunidade para entender como as coisas pum 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 aconteceram. Porque as pessoas da geração anterior leram, especialmente a galera anglófona leu.
Então, pessoas leram o Arrad. Então, a gente precisa ter isso escrito em português. Para a gente girar. Cara, eu tive debates com a rádio quando estava traduzindo que foi ótimo, sabe? As pessoas têm que ter. Mesmo que não goste. Mas preenche o espacinho. E depois de traduzir a obra dele, qual foi o maior ensinamento que o Arrad deixou pra você assim? Que você aprendeu fazendo isso? Não custa tentar. Tem um texto do Arrad pro Crowley sobre iniciação na fórmula de Yao que o Crowley tá certo. O Arrad tá certo. E a questão do Arrad, ou porque a fórmula de Yao, da forma que é feita nas iniciações iniciáticas, é velho eônico, e a solução que ele dá é uma possível, e o Crow fala assim, cara, essa chance a chance de querer virar um guru é muito alta, sabe? E ele fala, não, mas eu tô tentando, sabe, de fazer outra coisa, não é disso que se trata. Então não custa tentar. Tipo, tem conheço gente que manja muito de tarô, de Tote. Você tem que escrever um texto, saca? Sobre as impressões. Não precisa escrever o tomo final do fulaninho, sobre tudo. O que você trouxe disso? Sabe? Põe seu marco. Não é o melhor texto telêmico. Não é o pior texto telêmico. É um texto telêmico. Vale a pena ser lido, você vai tirar coisas boas e vai ser feliz, sabe? Se eu fizesse isso e falar, ó, essa é a minha impressão. Esse aqui é o meu footprint na história da tradicinha. Pô, quantas coisas podem acontecer? Você já respondeu minha próxima pergunta, então vamos para última pergunta. Qual que seria a próxima? A próxima pergunta seria: por que você recomendaria esse livro para alguém? Mas esse é importante. Se você é novo, não conhece nada de cabala, é um ótimo livro de cabala. Vou começar. O resto é coisa para ter para preencher estante. Se você é uma pessoa que gosta de magia cerimonial, gosta de cabala, gosta desse pensamento dessas primeiras gerações, vou ler telêmico, vale a pena porque você está pegando o primeiro fruto dessa árvore. Se você é velho barraco porque nós, isso é puro suco de história. O livro já está na pré-venda na Penumbra e tem alguma previsão para sair? Para começar os envios, pelo menos? Já tá no oráculo da impressora que tá imprimindo fazendo Juro que quando terminar o último a gente fala, deu certo! A gente avisa todo mundo, estoura a champanhe virtual, que a gente faz viagem astral e é muito mais barato. E para quem não comprou ainda, como que compra? Tem no livro da Penumbra, tem no site da Penumbra, vai ter nas livrarias e vai ficar no catálogo da Penumbra até acabar a edição. Eu não tô, assim, meu foco, eu, Breno, né? Meu foco é que os 3 volumes saiam, saca? E que as pessoas tenham acesso a essa porra toda. Então, tô tipo no full betting da coisa, assim, tipo, dê dinheiro, vamos fazer o próximo. Então, quando tiver a primeira edição, tá bom. Se não tiver a segunda edição, acontece. Então, vai ser conforme for impresso as coisas. E se der um sucesso gigantesco, ele deve imprimir a segunda versão e minha vida. 93, rapaziada. Até 93, mais. amor E é lei, amor sob vontade. amor é a lei, amor sob vontade.